Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e ensino empresários a parar de apagar incêndios, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Porque quando você deixar de ser o teu maior funcionário, quando você deixar de ser aquele empresário bombeiro que passa o dia correndo atrás do rabo, o dia fazendo coisas que era para os funcionários fazerem, refazer coisas que eles fizeram e você olhou e não era assim, correr atrás de coisa que faltou, correr atrás de pepino, de conta. O dia que você parar de fazer isso, você vai conseguir ter tempo para se dedicar a coisas muito mais importantes para sua empresa. Coisas como pensar, olhar o que dá para melhorar, o que dá para fazer mais, o que dá para agregar, como é que eu posso melhorar meus clientes, trazer cliente de volta, enxergar aqueles clientes que estão saindo, essas coisas que melhoram o lucro. E o caminho para isso é você organizar os seus processos. E o que é organizar os processos, Campo? Organizar os processos é você criar uma sistemática de trabalho que funcione. E não só você funciona, porque quando você apaga muitos incêndios, uma coisa é certa, é só você que funciona, não é a tua empresa. O que tem que funcionar é a empresa. Olá, bom dia, Bom dia, Campa! tudo bem? Desculpa assim, a aparência que ainda não estou produzida, mas no natural é melhor. Ah, legal. Como você se chama? Eu sou a tia Marta. Tia Marta. É de onde, tia Marta? Eu sou de Belém do Pará, Campa. Belém do Pará. Legal. E a empresa é de que área? A beleza infantil. Ah, você que falou comigo que tá abrindo a loja, né? Isso. Eu sei que eu vou me adiantar, mas a minha pergunta, eu acredito Hum, que não só vai me ajudar, mas ajudar todas as pessoas também que têm essa dificuldade em relação a padrões. bora lá. Qual que é a tua pergunta? Tá, então o que eu entendo em relação a padrão vai desde a vestimenta. Correto? Se você vai me corrigir, é o que eu entendo. Pode falar. Uhum. Vai desde a vestimenta até a abordagem inicial e o resultado final que a gente entrega para o nosso cliente, é isso? Isso. Padrão é Tá. tudo. Tudo feito igual, do mesmo jeito. Isso é padrão. A vestimenta é opcional. Algumas empresas optam em ter uniforme, outras não. Algumas empresas têm algumas regras de vestimenta. Olha, tem que usar camisa, tem que usar sapato, tem que usar saia, tem que usar não sei o quê, cabelo preso. Então, padrões. Padrões têm a ver com o que pode e o que não pode. Tá, mas a minha grande pergunta é assim, Hum, eu vou ter só colaboradores, eu não vou ter CLTs, entendeu? Porque hoje em dia a grande parte dos salões elas estão indo para esse segmento, né? O CLT me demanda muito Tá, custo. mas por que que você acha que um CLT não é colaborador? Deixa eu entender isso aqui. Esse é meu ponto de vista. Eu estou começando agora, estou Tá. empreendendo agora. E assim, o que na minha cabeça eu entendo? Que o CLT tem mais obrigações, né? E a gente precisa cobrar mais do CLT. No colaborador, que é um parceiro, que ele vai trabalhar comigo por percentual, eu posso estar exigindo tanta coisa dele? Olha só, deixa eu só alinhar um conceito aqui com você. Ó. As pessoas às vezes acham que funcionário não é colaborador. Colaborador, para mim, é quem colabora com a empresa de alguma forma. Funcionário, eu gosto de usar. Se você vê eu falando, você vê que eu nunca falo funcionário. Eu nunca uso o termo funcionário. Porque funcionário, para mim, tem uma conotação. Funcionário é a pessoa que funciona. Ponto. Só faz isso. Manda, ele obedece. Manda, ele obedece. Funciona. Colaborador, para mim, é aquele que colabora com o crescimento da empresa. Colabora com as metas, com os desafios, com o propósito. Então, colaborador, pouco importa se é CLT, se é MEI, não interessa. Para mim, ele está colaborando, ok. Aqui na Viva Positivamente, por exemplo, é uma empresa totalmente fora dos padrões convencionais. Por que é fora dos padrões convencionais? Porque eu não tenho uma sede física. Não tenho. As pessoas não estão comigo do meu lado. Eu não tenho gente CLT. Eu tenho gente MEI trabalhando comigo. A maioria do meu time, eu nunca apertei a mão, nunca olhei assim fisicamente para a pessoa. A gente conversa online, via Zoom, via outras ferramentas, mas a maioria eu não conheço pessoalmente. E todos são meus colaboradores. Eles colaboram pra caramba com a empresa. Entendi. Então é assim, eu sei que eu vou fugir um pouco da tua pergunta agora, mas faz Não, vai necessário lá. para eu posso cobrar muita coisa do MEI, por exemplo, inclusive a farda, o vestimento, eu posso cobrar?
Olha só, enquanto estão prestando serviço para você, sim, estão na tua casa prestando serviço para você. Tem que ser nos teus padrões. Eu tenho algumas pessoas do meu time, eu tenho algumas demandas, por exemplo, que eu não preciso de uma pessoa full-time trabalhando para mim. Trabalha para mim e trabalha para outros. Por exemplo, editor de vídeo. É um caso que não tem. Eu não teria serviço para uma pessoa o dia inteiro. Ele consome ali, vai, 40, 50% do tempo. Outra parte do tempo ele consome com outras empresas que ele atende. Quando ele faz para os outros, quero nem saber como é que é. Agora, para mim, tem os padrões. Para mim, ele pega aquele documento assim, ele faz assim. Tem os padrões. Se não tiver dentro do padrão, ele não é pago por aquilo. Simples assim. Então, algumas coisas você não pode exigir do MEI. Essas coisas eu prefiro que você fale com um contador. Tá? Porque eu opto em não falar em live aquilo que eu não ensino no Empreendedor Líder. Então, legislação eu não ensino. Não ensino isso. Então, eu opto em não falar aqui. Por isso que eu prefiro que você fale com um contador. Mas referente aos teus padrões, sim. Você pode exigir sim. Cara, eu quero que você atenda desse jeito. Eu quero que quando você vem atender aqui, você se vista desse jeito. Eu quero que você documente desse jeito, cumprimente o cliente assim, entregue assim, termine assim, finalize assim, cuide dos instrumentos assim, a cada atendimento você faz isso, isso, isso. Meus padrões. Enquanto aqui comigo, sim. Porque assim, eu criei os padrões e eu criei o conceito da tia Marta dentro daquilo que eu acredito que é verdade, que eu aplico, que está dando certo. E a partir do momento que eu contrato, na contratação eu pergunto logo. Eu faço assim para eles, eu pergunto assim, o que te trouxe até aqui? O que te faz estar aqui no Tia Marta? Aí ele responde. Então, quando eu sinto que ele diz que ele só quer ganhar dinheiro, eu já deixo essa pessoa em stand-by, porque para mim não é favorável uma pessoa que quer ganhar dinheiro. O meu padrão é fazer uma mamãe feliz, é fazer uma criança feliz. Propósito. E quando eu parto desse princípio, se a pessoa já chega para mim querendo dizer que quer ganhar dinheiro, eu já deixo ela, eu já descarto, Campa. Eu estou fazendo errado? Olha só, ganhar dinheiro todo mundo quer, né? Exatamente, mas eu Todo digo mundo que o precisa. dinheiro, ele só é consequência daquilo que a gente faz com amor. Exatamente. Ponto. Eu não contrato uma pessoa que quer trabalhar comigo em nenhuma das minhas empresas que é só pelo salário. Não, por que você quer trabalhar aqui? Porque o salário é bom. Uh-uh. Uh-uh. Aí ele vai estar de olho no outro salário melhor? Não, não, não. Eu Então, gosto Campa, assim. Eu gosto de eu pessoas que querem viver o propósito, que querem trabalhar comigo. Então é por isso que eu falo muito, sabe? As pessoas diziam que eu precisava ser professora, mas enfim, eu sou cuidadora de crianças para fazer feliz. Cortar, fazer um cabelo, um corte, uma diversão. Para mim, o meu conceito é esse. Então, a partir do momento que o colaborador segura essa criança, para mim já não é mais diversão, já foge o meu conceito. Já foge meus princípios, né? E eu bati de frente outro dia com um colaborador desse, e aí ele pegou a máquina e estava cortando o cabelo da criança com máquina, né? E eu cheguei lá com uma pessoa e disse assim, fulano, não precisa ser assim, de uma forma carinhosa, sutil. E aí o pai virou para mim e disse assim, como não precisa ser assim? Precisa ser assim, porque é só assim que ele corta. Então eu já tinha colocado para ela o meu conceito, meus princípios, os valores que levam tia Marta a desenvolver. E ela não acatou. E aí eu fui bati de frente com ela e ela veio assim, de uma certa forma, me desafiou, né, no salão e tudo mais, e aí essa pessoa foi dispensada, né? Por conta disso, eu não posso ficar com uma pessoa assim, que ela quebra meus princípios, meus conceitos. Mesmo que eu ensino tudo para a pessoa, quando ela entra, eu ensino tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu ensino a minha história. A primeira coisa que quando na hora da contratação, se eu estou errando, eu quero que você me fale de uma forma assertiva, embora eu já tenha visto muitas consultorias suas. Então, quando eu venho contratar, o que eu falo? Nome da pessoa, tudo mais, qual o sonho dela, qual o objetivo dela estar lá. Total. E se ela não sabe cortar cabelo de criança, eu digo, não precisa saber. Eu só quero pessoas que queiram. E essa pessoa que fez isso comigo não foi diferente, até porque ela já via eu trabalhando. E ela acabou caindo no pedido do pai. E aí, ela, com um argumento suficiente, ela não usou o argumento, porque ela estava visando dinheiro, o tempo, a pressa. E o meu conceito de tia Marta não é esse. Então, a pergunta eu dispensei ela.
Eu dispensei ela, porque eu já tinha conversado com ela uma, duas, três, mas... E o que é que você me diz? Não, eu digo assim, ó, que você fez o correto. Correto. Porque veja bem, ó, uma empresa, ela nunca pode se adaptar ao jeito das pessoas. É as pessoas que têm que se adaptar à empresa. Tá? Isso é premissa básica. E por isso eu estou falando de colaborador, eu estou falando de cliente, eu estou falando de fornecedor. Cara, a minha empresa é assim. É assim, nós temos uma linha de raciocínio. Eu posso, eventualmente, não significa que a gente vai ter uma postura rígida de não ouvir as pessoas. É que eu sempre falo aqui para os meus times, ó, galera, é desse jeito. Mas se você tiver uma ideia melhor, a gente está aberto, vamos ouvir tua ideia. Se você me provar que a tua ideia é melhor, a gente vai mudar o nosso padrão e a partir daquele dia, a gente vai ser sempre no teu padrão. Mas a gente nunca vai admitir que você faça alguma coisa fora do padrão porque você achou que era melhor. Não. Tudo se traz para discussão e a gente vai conversar. Com o cliente, é a mesma coisa. A empresa ela tem que ter uma filosofia. A gente atende esse tipo de cliente desse jeito. Cara, eu corto com tesoura. Não, mas é aqui o que eu exijo que você corta com máquina. Não, sinto muito, a gente não corta com máquina. Ah, mas então eu vou cortar com outro. Cara, eu sinto muito. Eu gostaria muito de te atender. Mas se você faz questão de cortar com máquina, aqui não é o lugar para você. Gente, Postura. então tá fazendo correto. Porque outro dia um paizinho Tá chegou fazendo. e ele queria que eu cortasse o cabelo do filho dele e ele segurando. Aí eu disse Não. assim, olha, paizinho, assim, o conceito de a Marta, eu não é segurar, é zero segurar. Eu tô levantando essa bandeira em relação a cortar o cabelo, o corte humanizado. Trabalhar de uma Perfeito. forma humanizada com as crianças. E aí eu não Propósito. corto, me perdoe. Aí ele falou assim mesmo para mim, mas isso é dom. Eu disse, concordo com o senhor que seja dom, concordo, mas existe a metodologia, existe o caminho, existe os métodos que as pessoas que têm dons, elas criam os métodos, né, para desenvolver com as pessoas que não têm, entendeu? Então eu trabalho com criança há 13 anos, Campa, e a minha metodologia que eu criei é essa, é o corte humanizado, sem segurar a criança. E aí, nossa, foi maravilhoso, porque o pai entendeu, ele entendeu o meu conceito. Então, a partir do momento que eu Perfeito. vejo, a partir do momento que eu vejo um colaborador meu não está se posicionando dessa forma, eu preciso descartar ele, porque ele está fugindo, né, os princípios do tia Marta, entendeu? Totalmente. Totalmente. Tá fugindo aos princípios, tá fugindo aos padrões, tá fugindo a tudo que você prega como importante. Não dá para tolerar. Perfeito, Não dá então. mesmo. Assim, ó, você falou um negócio que eu preciso trazer à tona aqui. Que você comentou que, mas eu não sei cortar de criança. Tudo bem, eu te ensino. Legal. Por que eu acho que isso é o caminho? Porque competência a gente ensina. Eu sou uma pessoa, tia Marta, que eu não acredito em dom. Sinceramente, mas a pessoa tem dom para tal coisa. Não, ela não tem dom. Ela teve vontade de aprender, ela recebeu os estímulos corretos. Uma pessoa, por exemplo, dificilmente você vai ver um pianista extremamente famoso que não se criou numa casa onde tinha um piano e onde as pessoas não gostavam de tocar piano. Então, ele está no meio. Ele está no meio. Aptidão. Eu, por exemplo, eu não sabia me equilibrar direito numa bicicleta. Eu me determinei que eu ia fazer provas de longa distância, eu estou falando de prova de 600 quilômetros. Eu fui lá, treinei e eu fiz. Tão bem como qualquer atleta de nível faria. Porque não é aptidão, não é dom. Não é dom. Entendi. Dom, mas não tenho dom para música. Cara, mas se tiver num meio que as pessoas gostam de música, entendem de música, você gosta de música, começa a estudar música, você vai virar um bom músico. Olha, Campa, deixa eu te contar, eu falo muito, me perdoa, tá? Se eu passar Pode da hora, falar. mas Não, tem pode pessoas falar. que eu falo muito. Então, se alguém me perguntasse 13 anos atrás, foi quando eu escolhi a minha profissão, ser cabeleireira, eu fui manicure, eu fui auxiliar de cabeleireira, para depois chegar a cabeleireira, como se fosse uma faculdade, né? Então, se alguém me perguntasse 13 anos atrás, você quer ser cabeleireira infantil? Eu ia a campo a dizer com todas as letras garrafais que não. Não. Deixa eu dar uma pequena resumida aqui do que a gente falou, porque é importante a gente trazer algumas coisas à tona aqui, tá? Resumindo o que a gente conversou. Toda empresa, ela precisa ter a sua linha de raciocínio, o seu método, o seu padrão. Aqui a gente faz desse jeito. Aqui a gente funciona assim. Aqui as pessoas
tem que ser desse jeito, tem que agir desse jeito. Aqui os clientes que a gente atende é esse tipo de valor, esse tipo de atendimento, esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Aqui o que a gente atende é desse jeito, começa assim, termina assim, são todas as etapas. Isto é padrão. Por que isso? Porque quando você tem os teus padrões, significa que você vai contratar as pessoas que têm a ver com aquilo ali, que são daquele jeito, que performam daquele jeito, que pensam daquele jeito. Os clientes, você vai atrair aquele tipo de cliente que você definiu como padrão para a tua empresa, que quer aquele tipo de produto ou serviço que você oferece. Um grande erro que muitos empresários cometem é querer adaptar os seus padrões a cada situação. Não, agora eu contratei essa pessoa faz desse jeito, então vou mudar aqui, vou mudar ali, vou mudar meu organograma, vou mudar os meus processos, vou mudar meu fluxograma. Não, agora chegou um cliente, pediu tal coisa, então tá, as pessoas vão começar a pedir, eu vou me adaptar. Quando você faz isso, quando você começa a não ser fiel aos teus padrões, você começa a querer atender todo mundo. E quem quer atender todo mundo, normalmente não tem uma identidade própria. Perde a identidade, perde a essência. Quem quer atender todo mundo, não atende ninguém. Quer agradar todo mundo, não agrada a ninguém. Não consegue se preparar para ninguém. Eu sempre faço uma brincadeira assim, ó. Se você olhar de manhã cedo, se você acordar de manhã cedo, uma palpitação no coração, sente um negócio, assim, uma dificuldade, você vai procurar um cardiologista. Você não vai procurar outro médico. Você não vai procurar um clínico geral. Por quê? Porque o cardiologista ele é especialista em coração. E na empresa é a mesma coisa. A empresa ela tem que ser especialista em algo. Aqui é desse jeito. Aqui é assim que a gente faz. Aqui é esse tipo de cliente, é esse tipo de atendimento. Ah, mas eu não quero esse tipo de atendimento. Eu quero um atendimento assim que vai mais barato. Ah, vou fazer para você. Essa pessoa não vai estar recebendo o padrão que você tem, vai estar falando diferente, vai estar espantando aqueles clientes que querem aquele padrão, vai estar estragando a tua identidade. É a mesma coisa que você chegar lá no McDonald's e pedir um churrasco, ou pedir que mude um sanduíche para você. Eles não vão mudar, o nosso padrão é esse. É assim que funciona. E é por isso que eles são o que eles são, porque eles são fiéis aos padrões. Então, uma empresa ela tem que ser fiel a esses padrões. Aos padrões de atender, aos padrões de agir, aos padrões comportamentais, aos padrões de regras, aos padrões de tipo de cliente, aos padrões de forma de negociar, de política de preço. Então, exceção, cuida com exceção. Exceção, você pode até, eventualmente, tratar algum tipo de exceção. Mas você sempre tem que olhar, isso está ferindo os meus padrões? Isso está ferindo o nosso jeito de ser? Isso está ferindo a nossa forma de agir? Se está ferindo, você pode apostar. Você vai ter problema lá na frente. Às vezes, uma exceção para resolver um problema imediatista te traz um grande problema lá na frente, uma série de atrapalhos. Então, muito cuidado com exceções. Bom dia, como você se chama? Bom dia, meu nome é Léo Carlos Sarraf. Falo aqui de Breves. Isso. Léo Carlos. E você é de onde? Eu sou de Breves, Pará. Breves? É uma honra Isso, é uma honra estar falando com o senhor. Sigo o senhor, sempre vejo o senhor pelo... O senhor tá lá em cima, tá? Aqui pode me chamar de você mesmo, senão me sinto velho. É um modo de eu falar, entendeu? Perfeito, perfeito. E tua empresa é de que área, Léo Carlos? É Estivas Gerais. A gente tem um supermercado aqui em Breves. Uhum. Legal. Como é que eu posso te ajudar? Eu gostei muito teve umas semanas atrás aí que eu segui também o senhor no vídeo, só que caiu a conexão e eu perdi. Sobre padrões. É um tema bem discutido e é bom de a gente seguir, porque agora a gente está mudando aqui a nossa empresa, a gente quer seguir as normas, entendeu, de padrões, trazer esse padrão aqui para dentro do nosso supermercado. Então, é bom a gente ficar por dentro desses assuntos para a gente trazer para dentro da nossa loja. Perfeito. E sua dúvida é? É sobre os costumes, né? Tem muitos funcionários que têm outros costumes, quando a gente consegue trazer ele para dentro da loja, aí ele quer trazer o costume de outras empresas. Isso confunde muito o atendimento, porque aqui no nosso mercado, a gente atende muito o povo da cidade e o povo do interior. Uhum. Então, cada um tem uma forma de ser atendido. O povo do interior, eles são mais humildes,
e desconfio rápido, se não tiver um atendimento bom, específico para ele, eles vão embora para outros comércios. Entendeu? O povo da cidade não, é mais diferente. Ele gosta um pouco de atenção, mas ele não gosta de ser incomodado. Então, tem que seguir um padrão para o funcionário, como eu devo fazer para seguir essas duas linhas. Tá legal. Ó, importante que quando a gente fala em padrões, a gente não está falando em engessamento. Há uma diferença muito grande em padronizar e robotizar. O que é Sim. robotizar? Robotizar é quando você liga para um 0800 da Claro, da Vivo, por exemplo. A pessoa que está lá é quase um robozinho. Né? Você repete a pergunta, ela, senhor, o senhor deve dizer se sim ou se não. Tá, mas eu queria entender tal coisa. Senhor, aquilo é robotizar. Ninguém gosta daquilo. Padrão não é isso. Primeira coisa, vamos esclarecer isso. Padrão não é robotizar, não é engessar. Padrão significa que algo tem começo, meio e fim. E nesse entre começo, meio e fim, as coisas devem andar numa certa linha de raciocínio. Então, por exemplo, digamos que o caixa você tem um padrão, que a caixa cumprimente o cliente com um bom dia, uma boa tarde. Cumprimente o cliente, registre os produtos, peça-se que é CPF na nota, tarará, peça-se que é a via do comprovante ali, enfim, qualquer coisa, tem convênio, entregue, embale a mercadoria para o cliente. Este é o padrão. Agora, se a caixa vai puxar conversa ou não com o cliente, vai depender de cada um dos atendentes. Então, isso você não tem que engessar. Não, você fala isso, você fala tal coisa, você fala não sei o quê. Aí fica chato o negócio, fica pesado. Por quê? Porque, de repente, você vai treinar a tua caixa para ela perceber assim, ó, mas esse cliente é um cliente de cidade, como você falou, ele não gosta que você puxe papo, então não puxa papo. Você deu um bom dia, o cara mal e mal olhou e virou a cara, não puxa conversa. Não, se o cara deu um bom dia, perguntou do tempo, não sei o que é, você pode conversar disso, pode conversar. Então é treinamento. Treinamento. Isso. É porque a gente contratou um rapaz aqui, esse aqui é o Valdinei. Tudo bom, Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo ótimo. Ele vai administrar a nossa loja aqui, vai ser o nosso gerente, porque a gente começou a querer, eu com a minha esposa, a gente não tinha gerente. Aí a gente contratou um rapaz aqui, aí a gente está com muitas ideias aqui em promover aqui no nosso mercado. Tipo, incentivar os nossos colaboradores, incentivar os nossos clientes a vir à nossa loja, porque nosso trabalho aqui onde nós estamos é muito concorrido aqui nessa cidade, entendeu? Então, eu vim do interior, não teve tanto estudo para movimentar a empresa, não sabia o que era empresa, não sabia como era que funcionava a empresa. Hoje em dia, já entendo um pouco. Então, só que eu sou meio espalha-brasa, o modo de falar. Eu pego meu celular, faço vídeo assim como eu estou fazendo, divulgando as mercadorias que eu tenho aqui na loja. Eu coloquei uma caixa de som na frente do meu supermercado para anunciar os preços, para falar com os nossos clientes. Só que às vezes os nossos colaboradores não têm o diálogo com o cliente, ele pega, sai, vai embora para outra loja. Então eu queria seguir um padrão para trazer para dentro do nosso supermercado, para isso mudar essas características, entendeu? Por exemplo, para atender os clientes melhor. Me dá um exemplo disso que você falou. Oi? O cliente sai porque não tem conversa. Para receber cliente, entendeu? Para receber, como eu devo fazer, como eu devo ensinar eles. Tá? A primeira coisa, assim, ó, todas as pessoas que você contrata na empresa, elas têm que ter uma responsabilidade definida. Tá? Uma responsabilidade não é que ela vai carregar a empresa nas costas, mas é que perante aquela função dela, ela tem que me entregar um determinado resultado. Ela tem que zelar por isso. Então, quando eu tenho uma responsabilidade definida, eu vou ter um rol de tarefas que essas pessoas têm que fazer. Eu vou treinar essas pessoas para cumprir essa responsabilidade, eu vou acompanhar, eu vou dar os recursos, eu vou dar tudo necessário para que ela me entregue essa responsabilidade. Então, por responsabilidade, o que a gente entende? Algo que você possa medir se a pessoa está entregando ou não. Vamos pensar o outro lado. Isso. O teu colaborador, ele tem um salário que ele recebe. E esse salário não é assim, quanto mais melhor. Não é me paga o quanto você puder. Isso. É um valor que é negociado, está assinado e está formalizado. Eu vou te pagar este valor. É assim ou não é assim? Isso. Então, sim. A forma como ela entrega o trabalho dela, os resultados dela, também tem que ser assim. Mensuráveis, que eu possa medir. Que eu não possa falar foi bem feito, foi mal feito.
Não, cara, você me entregou este resultado. Eu quero 10 canetas por dia. Você produziu 10 canetas por dia. Produzir 9 tá ruim, produzir 11 tá melhor Isso, ainda, mas 10 é o mínimo que eu espero de você. Isso é o resultado, tá? Dito isso, isso. eu tenho que pensar, puxa, mas o cliente foi embora e não comprou. Existe alguém responsável por abordar esse cliente? Ou você quer que qualquer um faça isso? Não, ainda eu não tenho uma pessoa específica para essa área, né? Por devido a gente ter um comércio, um supermercado de cidade pequena, então o povo ele é meio misto aqui. Ainda não tem, mas a gente está com um projeto para a gente começar a fazer o geral. Falo todos os colaboradores tirando por mim também para abordar Ah, é. o cliente, porque Mas aqui isso é algo como, importante que eu vou te falar aqui, ó. Imagina que você diga assim, quantos funcionários você tem no mercado? eu tenho 6 no momento. 10. Imagina o seguinte, que se diga assim, ó, pessoal, o último que for embora, vai lá, apaga as luzes, tranca o freezer, tranca a porta e liga o alarme. O último que sair. Amanhã se chega, você vê que trancaram o freezer, ligaram o alarme e não apagaram as luzes. Quem é que foi? O último, né? E quem que foi o último? Foi eu. Deve ter sido. Não, não sei. Cara, o último. Não, foi tu que ficou por último, fulano. Não, eu fiquei aqui, eu saí, o fulano tava lá. Vai ficar um empurra, empurra danado. Agora, se eu falar assim, ó, Um vai toda o outro, né? se eu falar assim, ó, João, você é responsável por fechar a loja. Fechar a loja significa que você vai trancar o freezer, você vai desligar a luz, você vai ligar o alarme. Você é responsável por isso. No outro dia eu chego lá e eu vejo que a luz ficou ligada. Quem que foi dessa vez? Foi o João, né? João. Você entende a Foi a pessoa diferença que eu de ter um indiquei. responsável? Sim, sim. Todas as coisas têm que ter um dono, tem que ter um responsável por aquilo. Deixar todo mundo fazer, eu não pude fazer, não deu, eu estava correndo, eu até vi que o cliente saiu da loja, mas eu estava aqui atendendo, mas eu estava repondo mercadoria na prateleira, mas eu estava varrendo o chão, eu não podia ir lá. Então ninguém vai fazer quando é todo mundo que faz. Você tem que atribuir donos das tarefas, responsáveis pelas tarefas. Sim. Você é responsável por isso. Se o cliente for embora e ninguém abordar ele, você é o responsável. Aí funciona. Não que a Ah, pessoa vai sim, fazer só sim. isso. Não é só isso. Mas Sim. ela vai ser responsável. Responsável significa, cara, eu não posso fazer, eu vou pedir pro fulano fazer para mim. Mas eu era responsável por fazer. Eu era responsável por que aquilo Eu sei. acontecesse. Isso também tem a ver com o Ah, sim. padrão. Isso. Entendi. O meu amigo Rodinei quer fazer uma pergunta também. Ô, amigão, muito bom dia, Bom tudo dia, bem? tudo bem? Pois é, mano, eu abracei essa causa aqui com meu amigo Léo, né? A gente tá aqui com a empresa, dando uma formalizada, foi legalizada, tudo direitinho. Então a gente está com umas novas ideias, a gente quer implantar aqui a nossa empresa. A gente está batendo muito também nessa questão dos nossos funcionários, ainda não está adaptado nessa mudança que a gente está fazendo, que a gente está tentando fazer. Mas como você está dando a dica agora aí, também a gente tinha conversado anterior, é fundamental isso. A gente determinar quem vai fazer o quê, o horário também, essa questão que a gente está batendo muito de cabeça, questão de horário. Tem funcionário que não está querendo se adequar às nossas normalidades, às nossas mudanças, entendeu? Então a gente tem essa dificuldade, entendeu? Da questão de horário. Então a gente está querendo assim, uma dica de como a gente pode agir com esses caras melhor, entendeu? Como a gente chamar melhor, a gente fazer uma reunião para poder estar colocando isso, entendeu? Os funcionários. Inclusive, agora a gente vai estar fazendo uma entrega de camisetas aqui para ir formalizando, uniformizando, padronizando a nossa empresa. Então, a gente quer que eles atendam esses padrões, com questão até de segurança também, que a gente estava com questão de uniforme, todo mundo estava trabalhando despreparado, agora a gente está legalizando, entendeu? Colocando tudo legalzinho, para ficar mais atraente, identificar os nossos funcionários dentro da loja também, que tem cliente que estava entrando e não estava conseguindo identificar, agora a gente quer identificar. Uhum. Então, eu queria que você desse uma dica também em relação a isso aí, entendeu? A questão de padronização para a gente. Como é que a gente faz melhor, para melhorar mais ainda Perfeito. aqui nos padrões? Vamos lá. Assim, ó, para a mudança acontecer, a gente tem que preparar a mudança. A gente tem que preparar as pessoas. E lá no meu curso Empreendedor Líder, onde eu falo de padrões, onde eu falo de processos, só para você ter uma ideia, eu tenho 14 módulos e esse assunto, padronização e processos, está só lá no 8.
Por que no 8? Porque eu tenho uma série de coisas que eu tenho que fazer antes. Antes de chegar e começar a padronizar, preparar os meus processos, eu tenho que fazer uma série de coisas antes. E uma delas, eu vou te falar que é a mais importante de todas. Uma delas é eu preparar a minha equipe. Preparar a minha equipe significa que eu vou ter não uma, não duas, não três, mas uma série de conversas para eles, deixando claro por que aquilo tudo vai acontecer. Por que a gente vai fazer essas mudanças. E só tem um jeito das pessoas fazerem uma coisa. Elas quererem fazer. Se eu tentar impor, vai dar ruim. Algumas pessoas vão fazer, mas vão me boicotar. Vai dar ruim. Então, o melhor jeito é eu convencer as pessoas, eu vender a ideia das pessoas. Aí entra, eu poder me reunir com as pessoas, eu poder mostrar, olha, a gente vai fazer uma série de mudanças. Isso aqui é para melhor, não é para mim. Não é para mim. Isso aqui é para o nosso cliente, porque é ele que nos paga. Sem ele, nada disso acontece. Isso aqui é para você, para garantir a tua segurança, para garantir o teu dia a dia, para garantir que a nossa empresa cresça de forma saudável, para garantir que a gente consiga melhorar aqui dentro. Se a empresa crescer, você vai crescer, vai ter mais oportunidades, a gente vai gerar mais emprego, a gente pode te promover, a gente pode te pagar melhor, a gente pode incentivar melhor. Tem uma série de coisas que pode acontecer se a gente melhorar. Então, tudo que a gente vai fazer é para isso. Então, existe um nível de consciência. Lá dentro, lá no Empreendedor Líder, eu ensino todo o passo a passo para fazer isso. Eu não consigo resumir tudo numa live aqui, ó. Mas para dar uma palhinha é isso. É conscientizar o time de que essas mudanças vão acontecer. Sempre. Sempre. É começar a padronizar um setor. Pegar o setor mais problemático, vamos começar por aqui. Agora, nesse processo todo, existe um negócio chamado regulamento interno. Regulamento interno. Toda empresa precisa ter um regulamento interno, que é um código, um manual cheio de normas e regras. Existe um padrão para isso, existe um cuidado jurídico para isso, não é só sair escrevendo e pronto. Existe uma série de coisas que tem que se pensar na hora de construir um regulamento interno para não dar ruim lá na frente. Senão vira trabalhista, vira um horror. Então, tem uma série de cuidados. Mas tem que ter um regulamento interno, esse regulamento interno tem que ter claro as normas, as regras, tem que ter claro o rito de punição para quem não cumprir aquilo ali. Isso tem que ficar claro para algumas pessoas. Algumas pessoas vão achar aquilo lindo, maravilhoso e vão seguir. Outras não. Fato. Toda vez que você tem um ambiente onde se pode tudo, onde tudo pode acontecer, onde pode ser de qualquer jeito, onde pode fazer de qualquer jeito, quando você tenta padronizar isso, vai ter os que não vão gostar. Com certeza. Vai ter os relaxados, vai ter os que estão se prevalecendo daquilo ali por algum motivo, por alguma razão. Estão usando algo para disfarçar alguma fraqueza deles, estão usando algo para disfarçar um corpo mole, estão de repente desviando alguma coisa. Então, você padronizou, essas pessoas não vão gostar. Algumas vão pedir para sair da empresa por causa disso. As que pedirem para sair, cara, joia, que bom que você pediu para sair. Você está me fazendo um favor, está me custando barato. Algumas pessoas você vai ter que pedir para sair. Você vai ter que pagar e vai ter que mandar embora. É o preço que se paga para padronizar. Mas assim, os que ficarem vão entender a importância daquilo, vão vestir a camiseta daquilo, e os que entrarem já vão entrar com aquilo funcionando. Já vão entrar claros que vai ser desse jeito. Então, esta é uma preparação que tem que acontecer antes de começar a criar regras, de começar a criar padrões, de começar a criar processos. Valeu. Inclusive, esse regulamento da empresa, a gente vai fazer 2 semanas que a gente recebeu, né? A parte que trata com a gente aqui, está dando uma força para a gente, já preparou para esse regulamento. A gente está estudando ele, que é para justamente a gente fazer isso, entendeu? Esse rapaz é advogado, trabalhista, é contador ou o quê? Ele tá se formando para contador. Ele é gerente de outra empresa aqui na cidade. Ele está se formando para contador. Regulamento interno é um negócio que eu bato muito para os meus alunos. Você nunca dê para um funcionário assinar sem você levar num advogado trabalhista, pagar pro cara e, cara, dá uma olhada para mim e ver se está tudo ok.
Não vai nessa do que o cara tá Beleza. estudando, o cara pegou de uma empresa, ela não cai nessa conversa aí, não. Paga um advogado, cara, adequa a lei aqui para mim. E vai ter furo. Pode apostar. Show de bola. A gente está tomando esse cuidado aí. Eu já falei até que a gente tem que tomar esse cuidado aí, porque todos os documentos assinados aí é um compromisso grande. Pode voltar contra a gente de repente se não for tratado da maneira adequada, sabe? Isso aí. Mais alguma pergunta? Beleza, então era essa a minha dúvida, amigão. Muito obrigado, minha parte aí. Por nada. Prazer Eu falar agradeço, com você. eu agradeço pela oportunidade, viu? Eu sigo o senhor pelas redes sociais. Tá É legal. uma honra estar falando. Prazer é Viva meu. com você. Prazer é meu. Sucesso aí para vocês na padronização nova, aí, tá? Conte com a gente. Eu não Eu ouvi o que você falei, falou. qualquer dúvida a gente vai entrar em contato de novo com você. Vamos Tá legal. tentar adquirir o curso para cá, para dentro da empresa. A gente quer novidade, a gente quer, aqui porque o mercado aqui em breve, a gente mudou o mercado, eu falo estivas. A gente mudou com a nossa forma de trabalhar. Aí só que a gente quer trazer também essa nova forma para dentro da empresa, porque assim, quando eu comecei com a empresa, eu não sabia como era que funcionava. Eu chegava, aqui eu queria que meus funcionários lessem o meu pensamento, mas eu não falava a eles. Aí eu ficava desesperado, eu ficava agoniado. Às vezes eu ia fazer o trabalho que era para eles fazer, eu ia fazer. Só que como a minha esposa pegava tanto no meu pé, e a gente, graças a gente conseguiu esse rapaz aí, que ele é gerente, né, ele está se formando para contador, aí ele está sendo nosso tutor pessoalmente aqui. Aí ele começou a conversar comigo, com a minha esposa, aí foi abrindo minha mente, porque a minha mente era fechada. Eu morava no interior, meu pai tinha uma forma de trabalhar lá. Então eu peguei essa forma dele para mim, e achando que é certo. Aí eu sempre era fechado. Entendeu? Porque eu via meu pai fazendo assim, eu era fechado. Aí eu queria trazer para cá, pensei que ia dar certo, mas eu vi que não ia dar certo. Vi que não deu certo. Perfeito. E aí a nossa empresa foi crescendo. Hoje tá grande do jeito que está, então a gente precisa mudar esse aspecto dentro da empresa para melhorar. Com certeza. Vamos mudar isso aí então, Léo. Prazer falar com você. Vamos Sucesso sim. aí, tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigado, tchau. Para a gente dar uma resumida aqui no que foi essa conversa com o Léo, padronizar nunca é você engessar as pessoas. Nunca é você querer que as pessoas falem isso aí, responda aquilo aí, não sei o quê. Isso é simplesmente burocratizar um negócio que vai ficar ruim, vai ficar pesado. Padronizar é você ter uma linha de raciocínio. As coisas aqui começam assim, no meio é assim, no final é assim, documenta assim, formaliza assim. Isso é padrão. Agora tem algo muito importante assim, ó. Sempre que eu falo em padronização, sempre que eu falo em processos, tem gente que enxerga isso é a salvação da lavoura, vai resolver todos os meus problemas. E eu preciso falar. Processos, padrões, ajuda a horrores. Nossa, dá uma mudança gigantesca. Eu não vejo como uma empresa crescer de forma saudável, como uma empresa crescer de forma estruturada, sem crescer os incêndios, sem ter processos e ter padrões. Mas eu preciso lembrar que isso é apenas um passo. Um passo. Mas para você conseguir ser um empreendedor líder mesmo, o que é um empreendedor líder? É aquele empresário que parou de apagar incêndio, que organizou seus processos e que tem uma empresa lucrativa. Existem 6 passos que precisam ser seguidos. 6 passos. As pessoas têm que estar comprometidas com a empresa, você tem que ter uma estratégia para comprometer as pessoas, você tem que ter processos padronizados para tudo na tua empresa, você tem que ter planejamento. Planejamento, não só o teu plano de ação, as tuas metas, mas também um planejamento financeiro que funcione. Você tem que vender, ter uma estratégia para vender com regularidade, não é só abrir a porta e esperar o cliente chegar. Você tem que ter uma estratégia para garantir aquele número que você quer, aquele número que você colocou no planejamento, que aquele número aconteça. Você precisa estar sempre sendo na frente, que é o 5º passo, cultura da inovação, e você precisa sim deixar de ser o maior funcionário da sua empresa e está lá priorizando o estratégico. São 6 passos. Veja que processos é recém o segundo. Então, processo sozinho nunca vai funcionar na tua empresa. Não tem como funcionar. É o mesmo que você comprar um melhor motor, motor mais potente que o dinheiro puder pagar, querer montar em cima do motor e sair andando. Não vai funcionar. Vou comprar um motor de Ferrari, que é caro, e vou sair andando a 300 por hora. Só o motor não faz nada. Você precisa ter o câmbio, precisa ter as rodas, precisa ter o banco, precisa ter o volante, precisa ter uma série de parafernália que faz aquilo movimentar. Então, por que eu estou falando isso?
Porque é algo que eu vejo de muito errado. As pessoas acharem que só processo. Ah, investe em consultoria, investe em treinamento só para fazer processo. E todo mundo que faz isso só processo, quando eu pergunto como que tá, a resposta é, tá lá na gaveta. Não consegui ir para frente. Perdi gente na minha equipe, não funcionou, foi um horror, eu desisti. Porque processo não funciona sozinho. Essa é a base. Então eu preciso sempre ter os outros passos. Eu preciso sempre estar preparando a minha equipe para isso. Eu preciso estar me preparando para isso. E vou falar. Todo empresário que quer ter processos na sua empresa, o maior obstáculo que ele enfrenta é ele mesmo. A hora que você começar a escrever processo aí, que você começar a documentar, escrever o papel aceita tudo. O papel é lindo, ele não critica nada do que a gente coloca lá. Mas a hora que você for colocar a funcionar, a primeira barreira que você vai ter que romper é você. É você. Você vai ser o primeiro a não querer cumprir aquilo ali. Você vai ser o primeiro a tender a mudar aquilo ali. Você vai ser o primeiro a não cobrar a tua equipe quando não entrega aquilo ali. Então, por isso que a mudança... Aonde começa a mudança para fazer processos na minha empresa, Campa? Começa no empresário. Começa em você. Você que tem que mudar. E você mudar significa que você vai aprender o que é necessário para isso. Significa que você vai respeitar os processos dos outros. Significa que você vai saber ter uma postura que faz com que as pessoas entreguem aquilo ali, que incentiva as pessoas para que entreguem aquilo ali, que treina as pessoas, que respeita aquilo ali. Então você vê que não é um negócio que é fazer assim. Não é sair escrevendo coisa e esperar que aquilo resolva. Não. São 6 passos e todos eles exigem uma preparação. Exigem que algumas coisas aconteçam para que isso funcione. E é isso. Encerramos então mais uma edição do Café com Consultoria. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau.